Olha, a gente abre aqui aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras com o economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato. Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bom, primeiro sobre Geraldo Alckmin, que já governou o estado de São Paulo em 4 oportunidades, como aquele que comanda essa equipe de transição. Segundo, o governo disse que vai disponibilizar todos os dados, mas quais são os dados mais importantes, professor? Elias, aí uma pergunta muito interessante. Hoje, o dado mais importante e que a gente ainda não tem uma certeza é qual o tamanho do rombo fiscal que ocorrerá até o final de 2022, tá? Algumas estimativas se colocam por volta de 400 bilhões, Elias, mas, como eu falei, com o dado ainda não fechado. Então você tem aí uma situação inicial muito complicada mesmo. A escolha do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para cuidar da transição é uma escolha muito assertiva pela experiência política que ele tem, junto com Lula, dois grandes políticos experientes nesse sentido. Então você tem aí uma pessoa que pode coordenar muito bem isso. Mas hoje o dado mais importante é esse. Olha, de quanto que é o rombo fiscal? E por que que isso é importante, Elias? Imagine só, você vai assumir a empresa, você vai assumir uma casa, né, assumir um governo, e você inicia o ano com um déficit ali de menos 400 bilhões. Como que eu ajusto isso? Quais são as propostas desse ano? Como que eu vou fazer para manter, por exemplo, uma promessa de campanha dos dois candidatos, não apenas do Lula, mas assim como do Bolsonaro, era manter o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil ele tem um custo bilionário. Como é que eu vou manter isso? Tá? Ao mesmo tempo, como que eu vou fazer a reforma do imposto de renda que foi proferida pelos dois candidatos? Porque se eu faço essa reforma do imposto de renda, eu vou arrecadar menos. Se eu vou arrecadar menos, em um cenário que eu já inicio com déficit alto, que eu já tenho uma responsabilidade grande, que seria o próprio Auxílio Brasil para manter, que eu tenho uma promessa a ser colocada também de expansão do salário mínimo, que aumenta também o déficit. E aí? Eu vou agora renovar essa minha tabela do imposto de renda, mas da onde que eu vou tirar dinheiro, recursos, para poder manter todo o meu aparelho público? É uma questão, Elias, extremamente complicada e que a gente só vai começar a pensar agora. Foi um erro, porque a campanha do ano corrente foi uma campanha que não foi focada em propostas, em ideias, na economia, em políticas públicas, foi mais em acusações. Então a gente está começando a discutir isso apenas agora. Né? O governo atual não tomou as medidas necessárias e interessantes para que você tivesse um início de uma nova gestão melhor, seja uma continuidade do presidente ou de um novo. Né? Essa questão fiscal, então, seria um problema para os dois governos. Agora, como que será feita essa correção é uma outra história. Agora, professor, ambos prometeram, para além de benesses, como o aumento aí dessas questões todas que daqui a pouco a gente vai falar, salário mínimo, etc., prometeram renúncias fiscais. Além de não ter dinheiro e ter dinheiro a menos do que o ano de 2022, nós teremos menos ainda para 2024 com as renúncias. Professor Lucas Sorgato. Oi. Teremos menos dinheiro com as renúncias, não é, professor? Olha, com toda certeza teremos menos dinheiro, né? Agora, o que o governo vai fazer para poder manter é muito complicado. E por que a gente diz isso, Elias? O orçamento público, ele tem de 90% a 93% de gastos obrigatórios. Tá? Significa dizer que a gente não consegue remanejar 90% a 93% do orçamento. Então, quando você tem uma redução
ou quando você tem que priorizar alguma coisa hoje em dia, você tem que tirar desse recurso que é mais livre, tá? De 7% a 10%. E esse recurso ele já foi muito tirado, né? Você vai ter uma parte do meio ambiente, uma parte que envolve ciência e tecnologia, que é onde estão os recursos livres, por exemplo, tá? Só que você já teve uma redução grande. Se você tenta uma renúncia fiscal, né, profere isso, você vai ter que dizer o seguinte: eu vou arrecadar menos. Se eu for arrecadar menos, aonde que eu não vou investir? Então, não vou investir nessas áreas que já foram reduzidas. Então, é muito complicado isso, Elias, e é muito fácil falar isso durante a campanha, né? Na campanha, o pessoal promete tudo, fala tudo. Quando assume, que vem para a prática, que se olha do tipo, olha, e aqui? Agora, como que funciona na prática aqui na Vera? Dá para fazer isso? Não dá. Então, tem muita coisa que foi dita na campanha que, sem ter feito o estudo adequado, sem ter montado uma equipe adequada, que isso sempre acontece, Elias. O ouvinte, ele tem, toda vez que for tomar a decisão do seu voto, entender aquilo que é plausível ou não. Por exemplo, a gente pega o atual governo, que na campanha de 2018 disse que iria privatizar tudo em um ano. Não fizeram isso, mal houve privatização. Por quê? Porque não tem tempo hábil para isso e você teve uma pandemia junto, evidentemente, tá? Então, quando você pega o atual, que os dois colocam uma questão de isenção ou de renúncia fiscal, fica complicado quando você, do outro lado, olha um rombo. Se eu preciso arrecadar mais, como que eu vou renunciar? Eu acho falo que aí, isso. Vai ser uma coisa complicada. Eu falo isso porque Jair Bolsonaro prometeu na eleição passada de que iria reajustar a tabela do imposto de renda e não o fez, e agora os dois prometeram esse reajuste para um patamar que seria de fato um patamar mais justo, um patamar que fosse mais aceitável, porque daqui a pouco quem ganha salário mínimo vai estar pagando imposto de renda, a coisa não é fácil. Mas tem um detalhe aí, viu, professor? O governo de transição vai apresentar uma PEC para garantir o pagamento do auxílio e também garantir aí aumentos reais para o salário mínimo, tudo isso dentro do teto de gastos. A gente vai a Brasília com informações de Felipe Igreja. O futuro governo vai apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para tirar do teto de gastos despesas como benefícios sociais e recursos para a manutenção de obras públicas. A proposta foi anunciada após a primeira reunião da equipe de transição liderada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro. O objetivo da ação é garantir o pagamento de programas sociais, como Bolsa Família, em R$ 600 a partir de janeiro, e ainda garantir dinheiro para a continuidade de obras de infraestrutura do governo. A equipe de transição também quer recompor recursos de programas sociais como farmácia popular e merenda escolar. O relator do orçamento, Marcelo Castro, deixou claro que a atual peça orçamentária não para em pé. Seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Hoje, o atual orçamento em debate no Congresso não garante o pagamento do benefício de R$ 600 no ano que vem. Por isso, a preocupação do futuro governo em garantir recursos para o pagamento já em janeiro, como afirmou Geraldo Alckmin. Nós combinamos de na próxima terça-feira nos encontrarmos novamente e aí para poder detalhar as necessidades. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600 para pagá-lo em janeiro. Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização e não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação, quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação
de obras públicas. A PEC será apresentada na próxima terça-feira, depois de receber o aval do presidente eleito Lula. Não foi definido ainda um valor para a licença de gastos acima do teto, mas já há estimativas que falam em algo em torno de 200 bilhões de reais. Outras propostas podem ainda entrar na conta, como a promessa de isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5 mil e reajuste para servidores públicos. De Brasília, Felipe Igreja. Olha, não é nem um cobertor, uma toalha, né, professor? Não, com toda certeza, né? Não é nem cobrir um santo para descobrir outro, né? Você cobre um e descobre três. Então você tem aí uma situação muito complicada. Óbvio, né? Vamos pensar aqui em alguns itens. A PEC, ela tem que ser feita porque o orçamento que foi enviado para o Congresso e aprovado para o ano de 2023 não incluía o valor de R$600 do Auxílio Brasil, e sim de R$405. Então, essa PEC, para poder garantir esse pagamento, ela tem que ser feita esse ano, né, para poder ajustar o orçamento para o próximo período. Então, um dos pontos que está tentando fazer, evidentemente, que furaria o teto de gastos. Então, a partir do momento em que você retira os itens sociais, você dá uma pequena pedalada, por assim dizer, para furar esse teto. Mas esse teto ele já foi furado faz muito tempo. Então não é como se fosse uma novidade, né? É apenas um ajuste para um período mais complicado que vai acontecer. Bolsonaro fez, o Lula vai manter isso, tá? Bom, quando você coloca o aumento real do salário mínimo, e é interessante, Elias, então o que o governo está tentando esse ano? A inflação mais 1,2%, 1,3%, 1,4%. Tá? Então é um crescimento pequeno real do salário mínimo, mas é um crescimento. Então é uma situação importante porque você tem aí um efeito multiplicador desse recurso muito alto, Elias. Quem ganha hoje um salário mínimo, muito dificilmente ele consegue guardar, ele consegue poupar. Então, todo esse item, ele é revertido em consumo na economia, tá? A nossa economia, 70% dela, do nosso PIB, é consumo. Então, se você tem uma injeção direta dessa, o efeito multiplicador e os ganhos para a economia são grandes. Por mais que seja 1%, 1,2%, em 4 anos, pode ser que você tenha um crescimento de um salário mínimo de 8%, de 10%, se possível. Né? Isso daí, então, realmente está melhorando a qualidade de vida da população e se reverte diretamente em novos benefícios socioeconômicos com a geração de emprego, renda, empresas, por aí vai, Elias. Bom, professor, e isso vai ter um impacto direto na arrecadação, não é? Porque normalmente pessoas que ganham pouco, elas investem absolutamente tudo no consumo, que é onde o país mais arrecada. Exatamente. E aí a gente tem que fazer uma reflexão de como que será esse nosso sistema tributário daqui para frente, tá? Quando você faz uma correção da tabela do imposto de renda que tem que ser feita e o pessoal coloca em um valor de R$5 mil, é interessante, mas você deixa muito pouca gente pagando, tá? Quem é que vai continuar a pagar, então, para cobrir os gastos? Tá? Hoje, é claro, não dá para manter. Só para ter uma noção, Elias, basicamente hoje, se você ganha um salário mínimo e meio, você já está pagando imposto de renda. Tá? A proposta que se ventila de R$5 mil seria o equivalente a aproximadamente 4 salários mínimos. Então você tem aí uma diferença bem substancial da quantidade de pessoas que pagariam imposto de renda. Então você tem que pensar diretamente nessa mudança para ver se é possível, se é realizável a proposta e como que isso vai se reverter para a economia. Indo para o consumo, que é o que deve acontecer, então você tem um efeito de causação cumulativa muito bacana, o que pode ser uma boa tacada. Mas, Elias, tem uma diferença também para o primeiro governo do Lula nessa fase. Lá atrás, o crédito era inexistente. Ele começou uma expansão lá no governo PT. Não existe isso agora. Tá? Agora não, você já tem uma população, as famílias extremamente endividadas. Então você também tem que buscar uma alternativa para crescer esse consumo,
porque boa parte pode ir para o pagamento de dívidas e não para a sobrevivência ou desenvolvimento pessoal. Entre os endividados, os novos endividados, aqueles do Auxílio Brasil, que vai passar a se chamar novamente Bolsa Família. Olha, esse endividado aí é o mais complicado. Foi a situação mais bizarra que eu acho que eu já vi numa economia fazer. Você dá empréstimo para aquelas pessoas que estão recebendo auxílio governamental, endividando ainda mais elas para o próximo período. Isso é tão escandaloso, Elias. Tá? Deveria ser criminoso, para falar a verdade, isso. Mas acontece. Como que essa população vai chegar no mercado ano que vem? Quem pegou esse recurso? Se isso vai ser perdoado ou não? Qual a estratégia com esse público? Tem que ser bem analisada, Elias. Mas, de fato, foi algo escandaloso. Escandaloso. E claro que perdão bancário, bom, não é comum, né? Esse perdão vem naturalmente com a absorção da dívida por parte do Estado. Porque os bancos não consigo acreditar que o façam. Nessa condição, é preciso ter muita cabeça, muita tranquilidade. Esse dinheiro definitivamente é um dinheiro meio que maldito, porque é um empréstimo sabidamente para aquele que não tem condições de pagar. Se tivesse condição de pagar, não estava recebendo auxílio, teria buscado os caminhos naturais, até por conta da taxa, não é, professor? Que é muito mais alta do que em qualquer outra operação, possivelmente. É mais taxa até do que o famoso agiota, né? Então o governo ele está agindo pior do que essa figura emblemática que existe dentro do mercado financeiro de maneira informal. Então é muito complicado, muito danoso, né? O perdão pode existir? Pode, mais ou menos como foi feito com parte do ProUni, só que é isso que você falou. O banco, ele perdoa a dívida, mas ele deixa de pagar impostos para o governo. Ou seja, quem assume no final das contas é o governo. Pensando no cenário, como eu já disse, com rombo fiscal, com crise, com menor arrecadação, o governo ainda vai abrir mão disso. Bom, mas a gente também não vê outro caminho, né, Liz? Não tem outro caminho, né? O governo causou o problema. Mesmo estando numa administração diferente, o governo causou o problema. E um pouco mais adiante, não tem como a gente dizer que ele não é avalista desse problema que causou, professor. Perfeitamente, não tem como dizer isso. Foi ele que incentivou até a população a se endividar com esse recurso. Então, o governo, seja ele A ou B, vai ter que resolver e bancar isso, possivelmente. Professor Lucas Sorgato, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. Aqui é muito difícil agora falar em economia, vai estar sempre muito complexo, mas de fato a gente precisa enfrentar. Excelente final de semana, professor. Para você também, Elis, com todos os ouvintes.